Deus hoje assim: eis-me aqui, Senhor. Tem um rapaz na minha família, né? Um rapaz que eu não vou dizer quem é, que sempre que a gente chama ele para fazer alguma coisa, ele fala assim: eis-me aqui. E para Deus, nós temos que falar sempre isso: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém? Vamos ficar de pé. Boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos, amém? Eu não podia deixar de começar o culto lendo essa palavra no Salmo 134, que diz: eis-me aqui. Irmãos, Deus, quando eu estava buscando a palavra, Deus falou muito forte comigo, que nós temos que estar sempre pronto para Ele. Não só nas coisas boas, mas também quando tiver advertência, tiver coisas ruins para a gente chamar a atenção, talvez, de um irmão. Às vezes nós somos escolhidos para puxar a orelha, para dar aquele sermão, e aí a gente fala: não, deixa a irmã tal, que ela é melhor para isso, deixa o fulano, deixa aquele irmão que ele é melhor. Mas nós temos que estar pronto para levantar a pessoa, mas também para corrigi-las. Amém? No Salmo 134, versículo 1. Amém? Sejam bem-vindos, irmã Cida, irmã Paula, irmão Moisés e a família e as crianças. Bem-vindos. A palavra de Deus, ela diz assim, no Salmo 134: eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor. Quem é servo do Senhor, aplauda o Senhor Jesus. Amém? Eita glória! Que assiste na casa do Senhor todas as noites. Você pode dizer um amém? Irmãos, eu estou aqui. Eu estava na UTI. Eu não esqueço um momento que eu estava enferma, que eu estava condenada, mas Deus, Ele usou alguém para orar por mim. Ele usou você que está aqui. Eu só tenho que dar graças ao Senhor. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao... É o que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos glorificar a Deus. Talvez você entrou aqui não querendo entrar aqui hoje. Talvez você entrou aqui triste. Talvez você entrou aqui com um problema no seu casamento, na sua saúde. Mas o mesmo Deus que me tirou do câncer, Ele vai tirar você dessa enfermidade. Amém? Amém. O Senhor é que fez o céu e a terra e te abençoa desde Sião. Então Ele te abençoa. Fala para o seu irmão assim: o Senhor te abençoa. Senhor te abençoa. Senhor te abençoa. Irmãos, a nossa palavra, ela tem poder. É o que a Fátima falou ali, ela tem poder. Mas ela tem poder para abençoar e ela tem poder também para destruir, derrotar. Então, da nossa boca tem que jorrar só palavras boas. Então fecha teus olhos,
Coloca a mão sobre o seu coração, ou levanta a sua mão para o alto. Se expressa ao Senhor. Bendiz o nome dEle. Fala para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu quero estar aqui na tua casa todas as noites, como diz o Salmo 134. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero glorificar, eu quero exaltar. Senhor, o Senhor me tirou da UTI, o Senhor me tirou do câncer, o Senhor me tirou do vale, Pai, dos ossos secos. Meu Deus, para trazer, Pai, para falar as boas novas, Pai. Meu Deus, eu estou aqui, Pai, porque eu te louvo, eu te adoro, Pai. O Senhor me tirou, Pai, da UTI para estar aqui, Pai, levantando aquele que está fraco. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo. Meu Deus, vai de encontro, Pai. Cada pessoa que se encontra, Pai, lá na UTI, lá no HGP, no hospital, aonde, Pai, tem alguém internado, Pai, nos hospitais particulares. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, entrar com a tua cura. Meu Deus, aquela pessoa que está desenganada, aquela pessoa, Pai, que estava como eu, mas, Pai, eu era diferente, eu tinha forças. E aquela pessoa que não tem força, Pai, que já está desistindo, Pai, talvez está desistindo da sua saúde, talvez está desistindo do seu casamento, dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui, Pai, para orar, para bendizer, para mandar embora, Pai, este mal na vida do teu povo. Pai, nós estamos aqui reunidos para glorificar o teu nome. Aqui está, Pai, nesse domingo, domingo do Senhor, cada família, Pai. Pai, que o Senhor possa, Pai, trazer a paz aos lares. Bendito, Pai, é o teu nome, glorificado é o Senhor. Diga aleluia, irmãos. Aleluias, glória, glória, glórias, glórias, aleluias. Louva a Deus com alegria. Aleluias. Aleluias. Faça desse hino o seu melhor, a sua oração. Se expressa ao Senhor. Aleluias. Sim, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, Pai, para te adorar. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te damos honra e glórias ao Senhor Jesus. Declare nessa noite a presença do Senhor Jesus em nossas vidas.
O Senhor é santo, Pai. O Senhor é maravilhoso, Deus. Toda honra e toda glória, Pai, seja dada ao Senhor Jesus. Então vamos declarar nessa noite: é o Senhor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias ao Senhor Jesus. Aleluias, Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio de te adorar, Deus, de estar na tua casa. Pai, obrigada pelo teu amor incondicional, pelo Senhor nos amar tanto, Pai, pelo seu amor tão grande. Pai, que essa verdade da tua palavra, desse amor profundo, possa ser internalizado no nosso interior, no nosso coração, e que nenhuma mentira de Satanás venha sobre nós. Se sinta amado, se sinta perdoado, que a graça de Deus te alcance. Aleluia. Como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele
amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. 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 Jesus te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Jesus, te amamos tanto, te amamos tanto, te amamos tanto, te amamos. Jesus, te amamos tanto, te amamos tanto, te amamos tanto, te Glória a Deus, Jesus. A nós que estás no céu, que recebe toda a nossa adoração. Nós
queremos, Pai, entregar tudo a Ti, Senhor. Pai nosso dos céus, santo é Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu céu descer.
poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. Louva mais uma vez esse hino, esse refrão. Teu é o poder, é a glória. Aleluia. Teu reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluias! Aplauda o Senhor Jesus, amém? Todo louvor ao Senhor Jesus. Ele cuida de cada um de nós. Pode sentar. Irmãos, é hora do dízimo e das ofertas. Seja bem-vindo todos. Você preparou o seu melhor? Prepara aí, se você não preparou, seu dízimo, sua oferta. Sai do seu lugar, coloca aqui. Olha, já tem uma oferta aqui, irmãos, ó. A oferta da viúva. Mas essa daqui tá pesada, viu? Tá recalcada, sacudida, encarcada. Ó, você tem aí também? Talvez você tenha vergonha de trazer uma moedinha. Mas sai do seu lugar com alegria, dançando para Jesus. Vamos lá? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Levantar das nossas mãos significa muito. Quando eu estava internada, teve uma época que eu fiquei no HGP, e teve uma época que eu fiquei assim, fraca, desanimada. Mas Deus é tão bom com as orações dos irmãos, que Ele levantou uma enfermeira que fazia plantão no 4º andar, e ela veio para o 3º. E ela, na hora que ela já entrou assim: aplauda o Senhor Jesus. Aí eu aplaudi. Aí depois ela falou: já tomou banho? E eu falei: não quero. Aí ela falou: porque eles me banhavam na cama. E ela disse: levanta a cabeça, levanta e diga o quê? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ela me levou para o banheiro. E ela falou assim: você não vai tontear, vai levantando a cabeça, levanta. Aí eu levantava, aí ela falava: agora diga, glória a Deus. E eu: glória a Deus. Foi o tempo todo eu tomando banho, e ela mandando eu levantar a cabeça e dizer glória a Deus. Irmãos, glória a Deus por essa enfermeira. Que Deus venha abençoar a vida dela. Amém? Então, Deus, Ele usa um momento fraco nosso para poder nos fortalecer. Os humilhados serão o quê? Exaltados. Amém? As crianças aqui na frente,
Em nome de Jesus. Cadê as crianças da igreja com versículo? Deus é bom o tempo todo. Né, Moisés? Deus é bom. Deus é bom, né, Mateus? Deus levantou Moisés aqui hoje para nós, gente. Moisés, ele levou o povo do Egito para o deserto. E o povo ficava murmurando, murmurando. Nós não vamos murmurar contra Moisés, não. Moisés, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém? Tem versículo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim como o corço deseja as águas dos ribeirão, assim também quero estar na sua presença. Salmos 42, 1. Amém, irmãos. Glória a Deus pelas nossas crianças. Estende a mão para cá. Vamos orar pelas crianças e pelos dizimistas. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Pai, trazei os dízimos, as ofertas à casa do tesouro. Pai, aqui estamos, Pai, sendo ofertante, dizimista na tua casa e sendo fiel à tua obra. E a tua palavra, Pai, promete, Pai, voltar, Pai, para nós em dobro, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha sair o devorador, o cortador, o migrador da vida do teu povo, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, Pai, cada criança aqui. O Senhor diz, Pai, na tua palavra também, deixa vir a mim as criancinhas, que delas são o reino do céu. Aqui está, Pai, cada criança. Pai, que elas venham crescer, ser ensinada pelas tias da escolinha, pelos pais. Aonde elas andarem, Pai, elas venham ser testemunho. Pai, que elas venham crescer na tua palavra, para quando elas, Pai, ficar adultas, Pai, elas enviar, Pai, as boas novas, elas pregar a tua palavra. Eu abençoo, Pai, cada criança nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode ir para a escolinha. Quem é a tia hoje? Tia Simara, gente. Acompanha lá a tia Simara. Amém? Vamos continuar na presença do Senhor. Fecha teus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração. Fala para Deus: eis-me aqui, Pai. Eu estou pronta para ouvir a tua palavra. Usa teu servo. Em nome do Senhor Jesus. Fala, Espírito Santo. Que não seja o pastor Raimundo, mas seja o Senhor aqui nessa noite. Aleluia. Louva a Deus. Prepara seu coração. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor.
e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Louvado seja o teu nome, Senhor da glória. Tua igreja te adora, tua igreja te louva, te exalta. Eu manifesto o teu poder e a tua unção neste lugar, Pai. Fala ao nosso coração, revela-nos a tua palavra, ensina-nos, ó Deus, aqui nesta noite, para o louvor e glória do nome santo do Senhor Jesus. Tome cada vida aqui em tuas mãos, fale a cada coração. O Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar no íntimo, no profundo de cada um, Senhor, aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. Podei vos assentar com alegria, em nome do Senhor Jesus. Tudo bem com os amados irmãos? Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós temos hoje os visitantes que estão aí nos visitando. Obrigado pela presença de vocês aqui. O irmão Laurindo aí, a irmã Maria Hilda, né, e o Breno, a irmã Cida, né, a Ana Paula, o Moisés, e o irmão Paulo e a esposa também. Aqui é visitante hoje, mas eles já são de casa, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus, e nós vamos falar aqui sobre algo que aconteceu aqui, está no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 46 ao 54. Glória a Deus. A pergunta nossa hoje aqui é: qual é o nível da sua fé? Você consegue medir a sua fé? Você consegue saber? Aqui nós vamos ver nesse texto, irmãos, que tem 3 níveis de fé aqui. E às vezes, nós temos fé, né? Todo mundo tem fé, sim ou não?
Tem uns que têm fé, a Bíblia diz que tem uns que têm fé para comer carne, né? Outros comem só legumes, né? Que são mais fracos na fé, comem só legumes. Mas o que importa é que a pessoa precisa ter fé. E nós vamos ver aqui no texto bíblico, irmão, alguns níveis de fé que às vezes a gente vai conseguir analisar a nossa fé, né? Diz assim no verso 46 do Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso 46. Diz assim, ó: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígio, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Louvado seja Deus. Desliga esse daqui, deixa só o de trás lá, que está mais... É porque quando não está suportando aí. Está mais concentrado lá. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Rogou-lhe o oficial, verso 49, né, que foi nós paramos, né? Desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém? Então preste atenção aí. Qual foi a primeira fé desse homem, né? Foi a fé da necessidade. Ele estava necessitado. Ouviu falar de Jesus e foi até Jesus. Então era uma fé que ele tinha. A fé da necessidade. E às vezes, irmão, muita gente tem essa fé. Está com necessidade, tem fé. Mas se não tiver com necessidade, irmão, às vezes não acredita muito no que pode acontecer, né? Mas às vezes quando a pessoa está... Você já viu que às vezes a pessoa não tem mais para onde ir, aí ela acredita que Jesus pode fazer um milagre na vida dela, né? Mas não, irmão, a gente precisa crer para que não chegue a necessidade, é ou não é? Que às vezes a pessoa... No caso aqui, vamos pegar o exemplo presente que nós temos aqui, da irmã Jandira, né? Que os médicos já diziam que não tinha mais solução. Quando acontece da pessoa ser curada, a pessoa acredita que foi um milagre, é ou não é? Mas o milagre maior é se nunca tivesse passado por isso, irmãos. Deus tivesse guardado para nunca adoecer, é ou não é? Seria maior ou menor o milagre se nunca tivesse ficado doente? Maior. E é isso que a gente precisa acreditar. Mas às vezes a pessoa tem uma fé por causa da necessidade. Não, vou que Deus vai fazer o milagre. Por quê? Porque ela está numa necessidade. Ele chegou para Jesus e disse: olha, vamos lá,
Vamos lá que meu filho está para morrer, vamos lá para o Senhor curar ele, para ele não morrer. E Jesus falou para ele assim, irmão, isso aqui é muito importante, aqui é outra fé já, irmão. Jesus disse assim, poxa, se você não vê sinais, você não acredita? Às vezes a pessoa tem uma fé quando vê que aconteceu com alguém, é ou não é? Às vezes a pessoa, tem muita igreja que até usa isso, né? As pessoas contar o testemunho para melhorar a fé dos outros, não é isso? A pessoa vê, não, aconteceu com aquele, é possível acontecer comigo. Irmão, mas não é essa a fé que Jesus quer de nós, não é da necessidade, não é a fé dos milagres, porque viu acontecer, não, se aconteceu com fulano, vai acontecer comigo. Não é essa fé que Deus espera de nós, irmão. Qual é a fé que Ele espera de nós? Essa daqui, irmão. Do versículo 50, esse é o versículo chave para nós. Ele disse assim, olha, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o que aconteceu com aquele homem? Ele acreditou e foi embora para casa, irmão. Essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos. A fé que transforma, que muda. Quando ele chegou em casa, o filho estava curado. E aí, o que aconteceu? Mudou ele e toda a casa dele. É essa fé que muda, que transforma, que impacta a vida dos outros, que Deus quer que a gente tenha. É de acreditar na palavra dele. Essa é a fé que ele quer que a gente tenha. De acreditar na palavra, não porque estou necessitado ou porque alguém aconteceu com alguém. Não é essa fé. Ele diz, poxa, se tu não vê um milagre, tu não acredita? Não, ele disse, vai, teu filho vive. E ele acreditou na palavra de Jesus e foi e partiu. Ele não ficou ali, é mesmo, Jesus, será que vai dar certo? Não. A atitude dele foi de voltar para casa. Poxa, se meu filho está curado, eu vou para casa. Quando chegou lá, a notícia era de que o filho estava curado. Aí ele examinou. Que hora foi? Foi tal hora. Ele disse, foi essa hora que Jesus disse que ele estava curado. Aí essa fé, irmão, de acreditar na palavra de Jesus, é que o cristão precisa ter. É essa fé que faz a diferença na vida do cristão. Não importa, irmão, não importa o que está acontecendo, se tem milagre, se não tem milagre, a palavra dele é a verdade. É essa fé que nós precisamos ter. É a fé no que Jesus disse é verdade. É na palavra. Não é porque eu estou com necessidade. Não, ele falou é verdade. Não é porque eu vi acontecer com alguém. Não, não é essa fé. É a fé de eu acreditar no que ele disse. Não importa se eu tenho necessidade, se eu não tenho necessidade, se aconteceu um milagre ou não aconteceu. Não importa que a palavra dele é a verdade. É essa fé que o cristão precisa ter. Amém, irmãos? Então é essa fé que o cristão precisa colocar em prática. É a fé que transforma. E não transforma só ele, transforma as outras pessoas também. Quando ele chegou na casa dele, o versículo de número diz assim, com isto reconheceu o pai ser aquela preciosa, versículo 53, com isto reconheceu o pai ser precisamente a hora em que lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Toda a sua casa. Foi na hora que Jesus falou, a atitude dele foi de quem acreditou, voltou para casa. E é isso que o cristão precisa ter. Precisa acreditar na palavra de Deus, amém? Não importa se alguém contou o que aconteceu com ele, ou não. Ele acreditou na palavra do Senhor. E ali aconteceu o milagre, houve a mudança, a transformação na vida dele. Amém, irmãos? Então, Hebreus capítulo 11 diz que a fé é... Hebreus 11:1 diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção das que se não veem. Então, quando a gente tem convicção da palavra de Deus, quando a gente tem certeza que a palavra de Deus é a verdade,
Nós não precisamos, irmãos, de outra coisa. Veja que para aquela criança ser curado, precisou Jesus orar? Precisou Jesus orar pelaquela criança? Ele foi lá, colocou a mão nela e ela ficou curada? Não. Somente o pai daquela criança acreditou na palavra que Jesus falou. Somente isso. Isso, muitas pessoas às vezes sofrem, padecem, por quê? Porque tem a palavra de Deus, mas não coloca em prática, em evidência. Não toma decisões com base na palavra de Deus. Veja que ele pegou e foi embora para casa. Ele voltou para casa. Jesus disse, uai, se tu não... Ele disse, vamos lá. Ele disse, não, se tu não vê o milagre, tu não acredita? Ele disse, vai que teu filho vive. É o que nós precisamos, irmão, é acreditar só na palavra. É ela que nos dá vida. É ela. Jesus disse para a mulher lá no poço de Jacó, né, lá no início desse capítulo 4. Ele disse, olha, se tu conhecer a hora da tua visitação, quem fala contigo aqui agora, tu beberia da água viva que eu te dava, e você nunca mais ia ter sede. Por que às vezes o cristão fica com sede o tempo todo, irmão, querendo que aconteça alguma coisa? Porque não acredita na palavra de Deus, irmão. Não acredita que a palavra de Deus é a verdade, não toma posição baseada no que está escrito. Age pelo que às vezes ouviu falar, pelo que viu, mas não pelo que está escrito na palavra. E aí padece. A fé é certeza, é convicção, coisas que se espera. Ora, a fé é certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que se não vê. Então a pessoa não viu, mas ela tem convicção que é uma realidade, que é um fato. Amém, irmãos? Foi a atitude daquele homem voltar para casa, foi acreditar na palavra. Porque senão ele teria insistido mais, era ou não era? Com Jesus, não, Jesus, eu preciso que o Senhor vá lá em casa. Não, é só acreditar. Então às vezes as pessoas acham que precisa daquela oração miraculosa, é ou não é? Não, precisa acreditar, irmão. Jesus disse assim, se crer verás a glória de Deus. Se crer vê o milagre acontecer. Amém, irmãos? Uma vez o pastor veio pregar aqui em Palmas. Ele estava em São Paulo e veio numa igreja do mesmo ministério aqui. Ele chegou e disse, olha, eu vou mostrar para vocês que eu não preciso fazer oração para a pessoa ser curada aqui. Só a palavra cura. Aí ele deu a palavra e disse, pode receber o seu milagre, você está curado. Foi vários testemunhos de pessoas que foram curadas naquela hora, sem fazer uma oração, só acreditando na palavra. Amém, irmão? É a palavra que cura, que salva, que liberta. Nós só precisamos acreditar. Nós só precisamos crer na palavra para ver o milagre acontecer na nossa vida. Amém, irmãos? Você tem tudo o que você precisa para ter uma mudança, uma transformação na sua vida. É acreditar na palavra de Deus. Só isso. Amém, irmãos? Então, Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Diz assim, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então é isso que a gente precisa, irmão. É só da palavra de Deus, só isso. É a gente tomar nossas atitudes, as nossas ações ser com base na palavra de Deus, a palavra do Senhor. Isso vai solucionar todos os problemas da nossa vida, tudo. Nós só precisamos acreditar e agir conforme aquilo que a gente crê. Se a pessoa está desesperada, aflita, angustiada, é porque ela não acreditou. E hoje nós temos visto muita gente na igreja, irmão, que vive
situações difíceis, às vezes muito ansiosa, né? Depressiva, achando que as coisas não vão acontecer, né? Por quê? Porque esquece da promessa, da palavra, esquece de confiar na palavra do Senhor. A nossa esperança é a glória, irmão, é algo além daqui, amém? Então isso nós precisamos confiar. Evangelho de João, capítulo 20, verso 29. Evangelho de João 20, 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste? Crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Irmão, nós como cristãos precisamos sair do ocular e passar a viver o que a gente crê, não o que a gente vê. Ele disse: mais bem-aventurado foi os que viram, não os que creram, não os que viram. Ok, irmão? Você já imaginou se você tivesse vivido naquela geração? Você já parou para pensar o risco que você teria de viver naquela geração, irmão? Você já imaginou? O que Jesus falou para aquela geração, irmão? O que ele disse para eles? Ele disse: ô geração perversa. Você já imaginou? Você está diante de Jesus, face a face. Irmão, a Bíblia diz que no dia que ele transformou, multiplicou pão e peixe, ele disse: só homem tinha quase 5.000 ali, irmão. Só homem tinha quase 5.000. Agora você imagina, contando mulher e criança. Quantas pessoas viram Jesus face a face? Andaram com Jesus, irmão. Num final de semana estavam dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. E no outro estavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Você já imaginou, parou para pensar a situação das pessoas daquela geração? Hoje nós temos a história do que aconteceu com aquelas pessoas para nos alertar, para a gente poder viver diferente daqueles que sofreram as consequências da condenação por viver naquela época. Jesus disse que teria sido melhor se não tivesse nascido, irmãos. Nascer e gritar: crucificam. Olha o que eles disseram, irmão, preste atenção nisso. Pilatos disse assim: esse cara é inocente, eu lavo as minhas mãos. E eles disseram assim: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Você já parou para pensar sobre isso? O risco daquela geração e a nossa de hoje. Nós precisamos acreditar também. Nós precisamos crer na palavra do Senhor para mudar toda a nossa vida, a nossa história. Ele disse: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então nós precisamos acreditar. Amém, irmãos? Salmo 107, 20. Salmo 107, 20. Salmo 107, 20.
Achou aí? Diz assim, ó: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhe era mortal. Amém, irmãos? Então o que nós precisamos? Nós precisamos de quê, irmão? De um grande ministério? Não, precisamos só da palavra. É isso que você tem aí nesse livro. É o que está aí nesse livro. É tudo que você precisa, irmão. Tudo que nós precisamos para mudar qualquer circunstância da nossa vida. Nós só precisamos acreditar no que Deus disse, só isso. Você pode orar a vida inteira, irmão. Se você não acreditar na palavra, não muda nada na sua vida. E você pode não orar uma vez, mas se crer na palavra, agir de conforme ela, muda tudo na sua vida. Muda tudo. Só precisamos crer na palavra do Senhor. É o que nós precisamos. Ele disse: a palavra não está lá do outro lado do mar, não. Não está lá em cima no céu. Ela disse: está do teu lado, no teu coração. A palavra que faz a diferença, que muda, que transforma, que salva, que leva à glória. Amém? Marcos, né? Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, verso 24. Aqui diz assim, no verso 24 do capítulo 11 de Marcos: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Então, o que acontece, irmão? Além de orar, nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. Confiar. E a oração não tem que ser com base em quê? Na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a luz para o nosso caminho. As nossas decisões e até as nossas orações têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Mas nós precisamos acreditar que funciona, que vai dar certo. Precisamos acreditar. Ele disse: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir, de crer que recebeste, será assim convosco. Nós só precisamos confiar no Senhor, na palavra, crer nela. Amém, irmãos? Temos que fazer como aquele homem, não? Jesus deu a palavra, seguiu de acordo com a palavra. Ele disse: vai, teu filho vive. E ele fez o quê? Foi. Nós só precisamos agir conforme a palavra de Deus, que tudo será diferente na nossa vida. Amém? Guarde isso no seu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, é a palavra que é a luz para o nosso caminho. Nós precisamos trilhar pela palavra de Deus. As nossas decisões, as nossas ações, as nossas atitudes têm que ser de acordo com a palavra. Amém, irmãos? Então guarde essa palavra no seu coração. Não deixe ser arrebatada do seu coração, da sua mente. Confie no Senhor, confie na palavra dele. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai. Deus, nós só precisamos, Pai, de acreditar, Pai. Nós só precisamos confiar no que o Senhor tem falado, Deus. Precisamos confiar no Senhor. Então toca no íntimo, no profundo de cada um de nós a cada dia, Pai. Tua palavra é a verdade, Pai. Nós precisamos, Deus, seguir o nosso caminho através da Tua palavra, Deus. Então, guia os nossos passos, leva-nos ao entendimento e à compreensão, Pai, de todas as coisas, Pai. Nós precisamos a cada dia confiar no Senhor, confiar na Tua palavra, Pai, para que possamos trilhar caminhos retos,
caminhos de vitória, de sucesso, Pai. Então toca no mais íntimo de cada um aqui nesta noite, Pai. Toca no profundo, no íntimo, Deus. Para louvor e glória do nome do Senhor. Tu és o Deus soberano, Tu és o Senhor da glória. Então manifesta, Pai, o Teu poder, a Tua unção, Pai. Sela esta palavra a este coração, Deus. Que ele tenha, Pai, certeza, convicção que o Senhor, Pai, está na direção da sua vida, Pai. Ele possa trilhar caminhos retos, Pai. Assim como aquele oficial, Pai, do rei, Pai. Acreditou na palavra do Senhor, Pai. E toda a sua casa foi transformada, Deus. Toda a sua família foi alcançada pela Tua glória, pelo Teu poder, Pai. Ó Deus, que esta pessoa possa crer na Tua palavra, Deus. Que isso vai fazer a diferença na sua casa, na sua família, na sua vida, em nome de Jesus. Tu és o soberano, o Senhor da glória. Tu és o Deus altíssimo, Tu és o Senhor, Tu és o grande Deus. Opera grandemente, Deus, para louvor e glória do nome do Senhor. Tu és o soberano, o Senhor da glória. Tu és o Deus altíssimo, Tu és o Deus santo, Tu és o Senhor. Tu és o grande Deus. Opera grandemente, Pai. Oh Deus, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Pai. Cada casa seja transformada Minha pela Tua palavra. fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aleluia. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Deus sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Deus sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus, aleluia. Pai, Tu és sempre serás Deus, sempre o Senhor será Deus. Não importa o que aconteça, Tu sempre serás Deus. Pai, toma cada vida aqui em Tuas mãos, Pai. Pai, cuida desta casa, desta família, deste lar, Deus.
Pai, que a tua mão seja, Pai, com cada pessoa aqui nesta noite, Pai. Que os seus passos pela vereda da justiça, por amor do teu nome, leva ao entendimento e à compreensão, Pai, de todas as coisas, Pai. Da visão do alto, visão do céu, Pai. Que eles possam, Pai, ser dirigidos pelo teu Espírito, Deus. Guarda o coração de cada um, Pai. Ó Deus, que os anjos que são ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação, que ministra a favor de cada pessoa aqui nesta noite, Pai, possa guiar os seus passos, os seus caminhos, direcionar a sua vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, leva-os em paz e segurança ao seu lar, livra, Pai, de acidente, de assalto, de roubo, de furto e das astutas ciladas de Satanás, Pai. Livra dos dardos inflamáveis do maligno, Pai, que a glória do Senhor seja com cada um. E eu abençoo, meu Pai, a tua igreja, o teu povo, para louvor e glória do nome santo do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja contigo agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Está encerrado. Que a paz e a graça seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.